Oi, gente, bom dia. Turma, vamos começar o último assunto da nossa apostila 3, tá? Que é a sucessão ecológica. Apareceu o ano passado no Enem e eu vou chamar atenção para a questão que apareceu, tá bom? É um assunto que não tá entre os que mais caem na prova de biologia, mas eventualmente pode aparecer, como foi o caso do ano passado. E não foi uma questão difícil, foi uma questão de nível médio. Bom, já que nosso assunto é o meio ambiente já há algum tempo, né, vamos falar sobre a sucessão. Sucessão me dá a ideia de algo que vai mudar ao longo do tempo, né? E é isso mesmo, é uma série de mudanças que acontecem no ambiente para este ambiente chegar ao ápice do equilíbrio, que eu chamo de comunidade clímax. Ou seja, a sucessão ecológica consiste numa sequência de etapas para se chegar a uma comunidade clímax, onde paira o equilíbrio, uma grande biodiversidade, uma série de nichos ecológicos diferentes e um conjunto de teias alimentares mais complexas, certo? Sucessão ecológica. Vamos lá. Então, pensemos em uma comunidade, tá? Comunidade eu defino como conjunto de populações. Então, por exemplo, ipês amarelos convivendo com gramíneas, convivendo com formigas, convivendo com tamanduás e cupins, eu tenho uma comunidade, eu tenho um conjunto de populações vivendo numa área. Essas populações, ou seja, a comunidade, ela sofre e depende de fatores abióticos, que eu chamo de temperatura, umidade, luminosidade, ventos, solo, água. Ou seja, para que a comunidade sobreviva numa área, ela precisa dos fatores abióticos, temperatura ótima, umidade ótima, luminosidade, especialmente para os seres autótrofos. E nesse ambiente, turma, existem alterações físicas que influenciam a vida na comunidade. Essas alterações elas podem ser favoráveis e promoverem a sobrevivência e reprodução dos seres ou desfavoráveis. Por exemplo, se a temperatura ela está muito alta, é um fator favorável para algumas espécies. Por exemplo, a Aedes aegypti é uma espécie que reproduz em lugares onde há muito calor. Já para outras espécies, como por exemplo os animais de clima frio, uma temperatura alta é desfavorável. Então, perceba que o tempo todo a comunidade está sofrendo essas alterações físicas e sofre com essas alterações, enquanto para outras há um favorecimento na sobrevivência. E essas alterações físicas favoráveis e desfavoráveis é que vai promover o estabelecimento de espécies. O que vai dizer se uma espécie consegue sobreviver naquele local ou não consegue são os fatores abióticos, principalmente água e luz. Por quê? Porque são os fatores necessários ao estabelecimento dos seres autótrofos, as plantas, e eles são a comunidade pioneira, certo? Bom, se houver um equilíbrio entre as alterações físicas favoráveis e desfavoráveis, vai ocorrer uma estabilidade. Quando eu chego na estabilidade, eu digo que o ambiente chegou na sua fase clímax, que é o ápice do que ele poderia chegar em termos de biodiversidade, diferenças de nichos ecológicos, complexidade de teias alimentares. O objetivo de um ambiente é chegar na estabilidade, é chegar no seu clímax. Se o homem não altera um ambiente, os ambientes, eles chegam à sua estabilidade, certo? Vai clarear um pouco no decorrer da aula, tá bom?
Quando eu falo de sucessão ecológica, eu posso classificá-la como primária ou secundária. Sucessão ecológica primária, gente, primária é aquela que acontece primeiro, é aquela que ocorre num local nunca antes habitado. Por exemplo, lavas vulcânicas. O vulcão entrou em erupção, a lava endureceu, virou rocha. Pronto, ali é um ambiente estéril, nunca foi habitado, nem bactérias existem ali ainda. Então eu digo que naquele local onde a lava endureceu, vai começar a ocorrer uma sucessão ecológica primária, porque é um local que nunca foi habitado antes. Rochas nuas também eu considero sucessão ecológica primária, que basicamente é o endurecimento da lava, dunas, né, areias. E areia, gente, é um fator peculiar, porque o vento modifica muito os ambientes, né, das dunas. Bom, eu considero, então, lavas vulcânicas, rochas nuas, dunas como um ambiente praticamente estéril. Ali, então, vai começar a acontecer uma sucessão ecológica primária. Vai começar a haver uma série de alterações, seres que vão chegar e colonizar aquele ambiente, tentando fazê-lo chegar ao equilíbrio, que é o clímax. Adiante. Eu chamo de sucessão ecológica secundária quando a instalação dos seres é num ambiente em que antes já havia sido habitado. Por exemplo, terrenos limpos ou uma área de desmatamento. Vamos considerar desmatamento, tá? A Amazônia e Pantanal vem sofrendo o ano inteiro com queimadas, por exemplo, tá? Amazônia e Pantanal, gente, são biomas em comunidade clímax. A evolução já traçou uma grande complexidade daqueles ambientes. Quando aquele ambiente ele é desmatado e queimado, eu vou partir ali de uma sucessão ecológica secundária, porque antes da sucessão já havia comunidade estabelecida ali. Acontece também para terrenos limpos, né? Coloquei limpos entre aspas, porque, por exemplo, quando uma pessoa vai plantar uma roça, ela vai roçar aquele terreno, depois ela vai colocar fogo de modo errado, sendo que ali já havia seres vivos anteriormente, né? Perceba que tanto a sucessão ecológica primária quanto a secundária, se o homem não interferir, as duas conseguem chegar com o tempo ao estágio de clímax, certo? Recapitulando então, sucessão primária acontece em local onde nunca havia sido habitado e secundária acontece em locais onde antes já havia ali uma população, uma comunidade, um ecossistema estabelecido, certo? É muito comum a gente perceber a sucessão ecológica secundária, tá? Tá no nosso dia a dia presente. Bom, como é então essa sucessão? Observe esse desenho, tá? Eu parto então, se eu considero uma sucessão ecológica primária, que é aquela onde nenhum ser vivo habitava. Eu tenho uma rocha nua, né? Com o tempo, e esse tempo ele é longo, tá, gente? Ele é da ordem de 100 anos, pelo menos. Eu começo a ter o estabelecimento, perceba, de pequenos seres vivos. Com o passar do tempo, o solo vai se fragmentando, vai se formando. Eu tenho um estabelecimento de seres um pouco maior. Com o tempo, o solo fica mais profundo. Eu consigo ter o estabelecimento de seres de porte maior, plantas no caso. Os animais eles vêm chegando porque tem planta. E quando eu chego nesse estágio aqui, ó, na ponta da caneta, eu tenho uma comunidade clímax. Então, o início da sucessão ecológica, as fases intermediárias da sucessão e o final da sucessão. Observe que o meu exemplo, gente, é uma sucessão ecológica num ambiente de floresta, mas o deserto tem a sua fase clímax? Tem, e eu vou ter plantas? Jamais, tá? Então, para cada bioma, eu vou ter um clímax diferente. Por exemplo, o clímax da floresta são árvores muito altas. Já o clímax do deserto, basicamente areia e alguns arbustos. O clímax da caatinga é uma mata baixa, esparsa e seca.
O clímax dos pampas, basicamente, gramíneas, tá? Então, o clímax varia de acordo com cada bioma. Adiante. Essa imagem me mostra o clímax ou a sucessão ecológica de um bioma de floresta. Então, fase inicial da sucessão ecológica, fases intermediárias e a fase final. O ambiente muda e muda muito. Muda o solo, o clima, a vegetação, certo? Adiante. Um exemplo de sucessão ecológica secundária, tá? Secundária é aquela em que havia antes vegetação, havia antes seres vivos. Então, observe que está numerado de 1 a 6, tá? O início da sucessão ecológica. Então, eu tenho um solo sem vegetação. Turma, nesse solo, imagine que esse solo aqui, ele foi desmatado. Então, antes havia floresta, foi desmatado. Mas ainda existe seres vivos no solo, por exemplo, tá? Então, na sucessão secundária, o tempo para ela se processar é menor. Por quê? Porque já tem solo, por exemplo. Se eu considero uma sucessão primária como borda de vulcão, ali eu não tenho solo, tá? Na sucessão secundária, eu já parto do solo, quer dizer, eu já pego um estágio avançado, já tem solo, já tem seres vivos no solo, tá? Começam a aparecer as espécies que eu chamo de espécies pioneiras, que são as primeiras que conseguem se estabelecer nesse solo sem vegetação. Muita atenção do passo 1 para o passo 2, tá? Você tem que ter em mente que essas espécies pioneiras, elas têm que ser extremamente adaptadas a 2 fatores principais: falta de água e excesso de luminosidade. Perceba que se eu colocar, por exemplo, um ipê amarelo, por exemplo, nesse ambiente, dificilmente ele vai sobreviver. Por quê? Solo extremamente seco e muita luminosidade. Não tem vegetação. A luz está batendo direto nesse solo, o calor batendo no solo, torna um solo seco, esturricado, diminui muito a quantidade de seres decompositores. Então, é um solo pobre em nutrientes, um solo seco, um solo quente na superfície, não tem água nesse solo. Então, as espécies pioneiras, que no caso são plantas nesse exemplo, elas têm que ser plantas extremamente adaptadas. No caso da sucessão secundária, as espécies pioneiras são gramas, as gramíneas, tá? Gramíneas são plantas que toleram falta de água, são adaptadas a alta luminosidade e ao calor. Capim, né? Muito bem, chegaram-se então as plantas pioneiras. Como elas chegam nesse ambiente? O vento traz sementes, animais defecam, tá? A semente cai e germina, mas principalmente o vento. Depois, essas gramas, elas vão modificar um pouco o microclima desse solo. Então, onde antes era extremamente seco, já vai haver um pouco de umidade, um pouco de sombra. Quando essas gramas começam a morrer, elas vão ser decompostas, então o solo ele já vai sendo enriquecido com matéria orgânica é cheia de nutrientes, isso é bom. Num terceiro momento, gente, chegam as espécies de porte um pouquinho maior, que são pequenos arbustos. Então, eu tenho o convívio de gramíneas e elas modificaram o ambiente para a chegada e para o estabelecimento desses pequenos arbustos. Os arbustos, eles já fazem uma sombra maior, então o microclima já vai ficando mais úmido. Num quarto momento, eu tenho um ambiente já um pouco modificado e há o estabelecimento de espécies de porte maior. E já observe que de 2 para 4, como já se modificou toda essa parte acima do solo. Veja que eu tinha baixa diversidade aqui no estágio 2, praticamente gramíneas, né? E um clima bastante desfavorável para o estabelecimento de muitas espécies. Um clima seco,
seco e com muita luminosidade. Aqui no ponto 4, já consigo ter o estabelecimento de diversidade de plantas, né? E um microclima todo modificado, mais úmido, um solo com um pouco mais de matéria orgânica. Gente, daqui para cá passou-se anos, tá? Isso não é rápido de acontecer. E aí veja que olha o que acontece no 5. Eu já tenho uma mata intermediária, né? Perceba que continuo tendo as gramíneas lá do início da sucessão, mas árvores de porte maior. E a árvore traz umidade, a árvore traz sombra, a árvore atrai animais. Então, eu já vou aumentando a diversidade. Se eu pego o tanto de matéria aqui em 5 e comparo com o 2, eu tenho muito mais biomassa. O que é biomassa? É quantidade de matéria. Quanto maior a árvore, maior a biomassa. É massa viva, é tecido da planta. Então, eu tenho aumento de diversidade, aumento de biomassa. Eu tenho um clima mais ameno, nesse caso de floresta, certo? Tenho maior umidade. Os animais já conseguem habitar esse lugar. E, por fim, essa mata intermediária, ela vai chegar no final da sucessão, que é uma mata semelhante à que havia originalmente, inicialmente. Lembre-se que é uma sucessão secundária, então houve um desmatamento. E essa mata secundária agora, ela é muito semelhante à que havia originalmente. Ela é muito semelhante à mata primária. Eu voltei a ter aqui o clímax, o estágio final, onde todo o oxigênio e glicose que essa floresta produz na fotossíntese, ela consome na respiração celular. É uma floresta chamada autossustentável, extremamente equilibrada. Bonito? É lindo. Se o homem não interferisse, esse processo ele estaria contínuo em todo o cerrado que foi desmatado para plantação de soja, em toda a Mata Atlântica que foi desmatada para venda de madeira, em toda a Amazônia que está sendo desmatada para a produção de gado e soja. Certo? Entendido? Muito bem, adiante. Gente, eu acho que eu pedi para vocês, lá, quando a gente estava em aulas presenciais, para seguir uma página no Facebook que se chama Água Sua Linda, né? E Árvore Ser Tecnológico. São duas, na verdade. São duas páginas muito interessantes, tá? Eu tirei esse slide de lá, que mostra, né, uma sucessão ecológica secundária. Observe aqui, ó, que eu tenho um tempo, ó, em anos, né? Para um ambiente onde foi desmatado para virar pasto, para esse ambiente voltar a ser floresta, leva mais ou menos 150 anos ou mais, né? Retirando o gado de lá e deixando a sucessão acontecer. Então, são processos demorados. E olha o que me disse: espécies pioneiras, que são as primeiras, as que conseguem tolerar alta luminosidade, solo pobre em nutrientes, solo com falta de água e um ambiente extremamente quente. Essas espécies pioneiras ajudam a colonizar áreas desmatadas. Então, eu tenho aqui uma terra extremamente degradada, o ambiente foi desmatado para a pecuária, né? Se eu retiro esse gado daqui, gente, eu vou ter uma floresta em recomposição, que é o que nós chamamos de capoeira, que é aquela mata ainda muito baixa, né? É um momento de transição entre o início da sucessão e o final da sucessão. E no final, né, se eu continuar com o gado afastado, eu vou ter uma floresta secundária. Por que secundária? Porque a primária já foi desmatada. Então, essa que se regenerou através da sucessão é uma mata secundária, tá? E as florestas, né, ou as capoeiras, elas conectam fragmentos florestais. Vejam, uma árvore aqui, outra ali, ainda tem gramíneas, né? Estabilizam o terreno, o gado ele compacta o solo e torna difícil a germinação de sementes, porque é um solo muito duro, a semente não consegue romper esse solo e chegar até a superfície. Aumentam a permeabilidade do solo, agregam polinizadores e dispersores de semente que facilitam a transição de capoeira para a floresta secundária.
Bonito, né? Interessante, é uma página muito didática, interativa, recomendo para vocês. Se você não segue, são duas, Árvore Ser Tecnológico e Água Sua Linda. Adiante. Vamos ver as etapas da sucessão ecológica. Turma, a sucessão, então, ela tem 3 fases. A primeira, excese, a segunda, série e a terceira, o clímax. Sempre em biologia, tudo se processa do mais simples para o mais complexo. Logo, na excese, gente, é uma etapa da sucessão em que as espécies, elas vão chegando aos pouquinhos. Eu chamo de espécies pioneiras. Muita atenção a essas informações aqui, ó, que foi cobrada na questão do Enem do ano passado. Você tem que pensar o seguinte, vamos considerar uma sucessão ecológica primária. Lava de vulcão endurecida, tá? Nenhum ser vivo havia habitado antes. Como é esse local? Eu tenho grande insolação, sol esquentando essa rocha o dia inteiro e muito provavelmente frio à noite. Pouca umidade, porque sendo a rocha não segura água. Pouco solo, porque o solo, a rocha não foi ainda fragmentada em solo, e temperaturas altas. Muita luz, pouca umidade, não existe solo e temperaturas altas, muito quente. Então, essa espécie pioneira, essa primeira que vai colonizar esse ambiente extremamente hostil, tem que ter muitas adaptações para conseguir sobreviver nesse lugar. Quem são as espécies pioneiras? Numa sucessão ecológica primária, gente, essas espécies, elas são os líquens. Líquen consegue crescer, sobreviver e reproduzir em cima de rocha. O que são os líquens? São associações mutualísticas entre algas e fungos. Então, são esses seres os primeiros a se estabelecer nesse tipo de lugar. Eles aguentam muito sol, pouca umidade, porque pegam a umidade do ar, pouco solo, é rocha, isso aqui, calor, certo? O que é interessante nos líquens é que eles vão criar condições para o estabelecimento de espécies posteriores. Os líquens, gente, eles liberam uma substância ácida que vai degradando essa rocha e formando solo. Então, vejam que eles criam o solo, os ácidos liberados por eles vão formando pequenas areinhas aqui em cima dessa rocha, pequenos solos. Nesses pequenos solos, eu já consigo ter alguns microclimas. Tendo solo, vai haver isso, sumiu a palavra. Vai haver a possibilidade de retenção de umidade, de água. E aí, se eu tenho solo e tenho possibilidade de água e tenho insolação, tenho sol, os seres posteriores, depois dos líquens, são as plantas, tá? Só que não vai crescer uma sumaúma aqui em cima, né? São plantas que toleram essas condições, também são plantas pioneiras, tá? Então, perceba que as espécies pioneiras são extremamente adaptadas a esse clima hostil, tá? Observe aqui, olha o ambiente, né? Eu consigo perceber que ele é seco, que tem insolação. Essas plantas pioneiras, gente, depois dos líquens, são as briófitas e as pteridófitas. Então, musgos e samambaias são espécies pioneiras. Depois dos líquens, chegam as briófitas, tá? Vamos para a segunda etapa da sucessão, que é a série. Série é uma fase, então, de transição e vai acontecendo a substituição de espécies. Então, observe que os líquens prepararam um solo. Agora eu já tenho um pouquinho de solo, consigo ter o estabelecimento de pequenas plantas. Quem são as pequenas plantas? As briófitas, né? Os musgos, ó. Então, perceba que isso aqui é rocha, né? E eu consigo ter musgos vivendo aqui.
Os musgos, gente, já vão começar a atrair pequenos animais, como insetos, por exemplo. Então, veja como a diversidade ela vai aumentando aos pouquinhos ao longo do tempo. Essa foto eu também tirei da página que chama Árvore Ser Tecnológica e ela é muito importante. Diz assim, titica de passarinho é bomba de semente. E é mesmo, porque os pássaros são dispersores de sementes. Então, ao comer os frutos, eles engolem as sementes e muitas sementes não são digeridas pelo sistema digestório. Quando a ave defeca, essas sementes saem junto com a titica e no solo, né, gente? Olha o que vai acontecendo. Esse animal aqui é o saíra amarelo, um pássaro lindo, aqui tem dele. Nucleação, a primeira árvore. Então, tá uma árvore sozinha. Essa árvore atrai o passarinho fica aqui, defeca, e das fezes dele, cheias de sementes, começam a aparecer novas plantas seguintes. Então, realmente, titica de passarinho é bomba de semente. Inclusive, quando uma pessoa ela quer reflorestar uma área e ela não quer gastar comprando mudas e tudo, ela pega e faz puleiro. Ela coloca uns paus assim no meio do terreno dela, o passarinho pousa, defeca e no cocô dele é cheio de semente e começa uma floresta nova. Tá bom? E a terceira e última etapa da sucessão é a comunidade clímax, que é uma fase de estabilidade. Todo bioma quer chegar na sua fase clímax, que é a fase de equilíbrio, de estabilidade, em que, preste muita atenção nisso aqui, existe um aumento de diversidade, espécies de plantas, animais, fungos, protozoários e bactérias muito diversificados, aumento de biomassa, ou seja, matéria orgânica, né? Complexidade de teias alimentares e maior número de nichos ecológicos. São características da comunidade clímax. Se você pensa em floresta amazônica, eu tenho tudo isso lá. Aumento de diversidade, de biomassa, complexidade de teias e nichos ecológicos. Certo? Adiante. Isso aqui é uma comunidade clímax. O que eu percebo aí? Tudo que eu disse antes. Diversidade, teias, complexidade de relações ecológicas, aumento de biomassa. Agora, muita atenção. Deixa eu voltar um slide aqui. Esse aqui é o clímax para a floresta. Agora, esse aqui é o clímax para os pampas, os campos sulinos. Isso é o clímax dos pampas. Eu não vou ter árvore lá porque o clima, ele não favorece isso. Isso aqui é o clímax do cerrado. Tem clímax em ambientes aquáticos? Tem. Isso é o clímax do ambiente aquático. Certinho? Muito bem. E, gente, para ir fechando já a nossa aula sobre sucessão ecológica, o último assunto a ser tratado é a sucessão ecológica de lagoa, tá? Quando eu estava na faculdade, eu me lembro bem do meu professor dizendo que não era para a gente ensinar essa parte da matéria que está no livro didático, porque isso aqui era errado do ponto de vista ecológico. Então, eu vou ensinar para vocês, porque tem exercício cobrando isso, mas eu não concordo com isso, tá bom? Porque isso me diz que uma lagoa, ela não pode ser uma comunidade clímax, ela não pode ser um ecossistema equilibrado. E pode, gente. Então, eu vou na onda do meu professor de ecologia, eu concordo extremamente com ele. Quando a gente ensina a sucessão ecológica de lagoa, a gente entende que uma lagoa, um ambiente aquático, não pode ser uma comunidade clímax. E pode, né? Mas, enfim, adiante. Vai que cai no Enem, né? Bom, de acordo, então, com o seu livro, uma lagoa, ela também sofre uma sucessão ecológica. Observe que está numerado, tá? Do 1 ao 5. Eu tenho uma lagoa recém-formada, aqui eu não tenho seres vivos, eu não tenho solo dentro da lagoa. Com o passar do tempo, turma, vai surgindo uma vegetação no fundo da lagoa e vai havendo decomposição de microseres e formando um solo aqui no fundo da lagoa. Esse solo, esse pequeno solo formado no fundo da lagoa,
propicia o surgimento de plantas submersas. Se existem plantas que são os produtores, animais também passam a existir aqui, microanimais e pequenos animais, certo? Com o passar do tempo, essa vegetação, que era totalmente submersa, ela evolui e surge um tipo de vegetação já flutuante, já emersa. A quantidade de solo no fundo da lagoa vai aumentando por causa da decomposição dessas plantas. Com o passar do tempo e o aumento da decomposição dos seres, a quantidade de solo vai aumentando e a quantidade de água vai diminuindo. O tipo de planta também muda, né? Nessa fase aqui, número 4, eu tenho o que nós chamamos de pântano, de brejo, né? Eu já tenho vegetação aquática, mas não totalmente aquática. Eu tenho um aumento de vegetação na margem e, na verdade, a parte de água ela está diminuindo muito, até que eu vou chegar nisso aqui, ó. A vegetação ela vai se instalar totalmente e a água sumiu e a lagoa virou uma floresta. Isso é real? Gente, na minha cabeça, isso é real apenas para lagoas que o homem faz. Para as lagoas naturais, aquelas que estão conectadas ao lençol freático, isso nunca vai acontecer. E uma lagoa, ela é sim um ecossistema capaz de chegar ao seu estágio clímax sendo lagoa, não tem que virar floresta, tá? Então eu ensino isso aqui, mas eu não gosto de ensinar isso. Saibam que na minha faculdade isso foi pedido para não ser ensinado, mas como tá no seu livro, paciência, né? Tem que passar isso. Certo? Esse slide me fala a mesma coisa, né? É uma sucessão ecológica de lagoa, em que eu tenho aqui uma lagoa recém-formada com as espécies pioneiras, o fitoplâncton. Fitoplâncton, gente, são as algas microscópicas, tá? São os seres que ficam aqui na superfície da água que fazem fotossíntese. O fitoplâncton, ele faz surgir o zooplâncton. O zooplâncton são os pequenos animais que se alimentam do fitoplâncton. Essa lagoa, ao longo do tempo, vai sendo colonizada, então, por microseres. Depois surgem as plantas emersas, as imersas, as emersas. Animais são atraídos para esse ambiente. O ambiente de lagoa passa a ser um pântano, um brejo, e essa água ela vai sumindo porque a vegetação vai consumindo essa água até que eu vou ter um ambiente terrestre que derivou de um ambiente de lagoa, certo? Então, tranquilo? Para uma lagoa, as espécies pioneiras são o fitoplâncton. Para um ambiente terrestre, as espécies pioneiras são os líquens. Aqui eu tenho o clímax, tá? Essa foto aqui eu tirei de uma prova, não lembro se foi da Unicamp ou da USP agora, mas ela mostra uma sucessão ecológica dos campos sulinos. Perceba que eu tenho aqui 3 fases, olha, solo, líquens e capim. O solo, aí chegam os líquens, que são os seres primários, as espécies intermediárias e a comunidade clímax. Ou seja, o que é o clímax para um bioma de campo? É grama somente, não passa disso. Certo? Finalmente terminamos. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!